sexto ano, bom dia, tudo bem? Prontos aí para viajar na história? Vamos viajar pelo tema da semana 5 do PET 3, que vai trazer aí o estudo sobre a cultura da Roma Antiga. Os aspectos culturais da Roma Antiga, nós podemos falar da arte, que é muito parecida com a arte grega, né? Os romanos gostavam muito de teatros, tinha também as esculturas, que eram muito parecidas aí com as esculturas gregas. Os romanos também eles gostavam de espetáculos, né? Nos circos e nos anfiteatros. Nós também podemos falar aí da questão da arquitetura. Os anfiteatros, como o Coliseu, onde tinha vários espetáculos, né? A chamada política pão e circo aí, que era muito famosa entre os romanos. Sobre a religião, né? Com o passar do tempo aí, a partir do imperador Constantino e depois de Teodósio, o cristianismo vai se tornar aí a religião do Império Romano. Nós também temos aí a questão do direito romano, que é base aí para muitas leis atuais. Vamos então às atividades? Número 1. Leia o texto. A política do pão e circo, panem et circenses, no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população. Em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Essa frase tem origem na sátira 10 do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100 d.C., e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos, só se preocupavam com o alimento e o divertimento. Né? Foi tirado aí desse site esse texto. Aí vem a pergunta. Sobre a política do pão e circo, responda. O que era essa política? Essa política era a seguinte: os governantes eles proporcionavam alimento e divertimento, né, nas arenas para a população romana. Ocupava o povo e alimentava eles para manter eles alheios, né, e afastados de assuntos políticos relevantes. Isso aí, né, afetava a vida da população, esses assuntos, mas eles não tinham qualquer conhecimento. Letra B. Qual tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo no Império Romano? Eles usavam circo, luta de gladiadores na arena e espetáculos no Coliseu. Letra C. Hoje em dia, há interesse do povo sobre assuntos políticos? Sim, mas ainda tem muita gente que se abstém, né, ou não opina sobre os assuntos políticos e não quer se informar sobre a questão política do seu país. Há hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? Sim, né? O futebol, as novelas e as séries muitas vezes tomam o tempo que o povo tem para se informar, para assistir um jornal, por exemplo. 2. A civilização ocidental possui vários traços e influências da cultura romana. Escreva duas dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Podemos colocar aí o divertimento, né, em relação aos assuntos políticos, a famosa política do pão e circo, e também a língua. O português é derivado aí da mistura do latim, né, e das palavras aí, as palavras têm estruturas semelhantes. Vamos aí para a questão 3. A questão 3, nós temos aí o texto. Em 27 de fevereiro de 380, outro imperador romano chamado Teodósio adotou o cristianismo niceno do Concílio de Niceia como religião oficial do império. A partir de então, a única religião permitida dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Essa nova situação faz com que a nova religião, que antes era perseguida, passe a perseguir quem não a seguisse. A história do cristianismo neste período está ligada à história do Império Romano. Foi tirado desse site aí, né, que tem aí descrito. Aí nós vamos à questão. Explica o motivo do cristianismo passar de perseguida para a religião oficial do Império Romano.
O Império Romano, né, antes era politeísta e vai adotar oficialmente a religião cristã em 380. Principalmente por quê? Porque Constantino I ele vai se converter ao cristianismo no século IV. A partir daí, né, Teodósio ele vai adotar o cristianismo no ano 380 como religião oficial do Império Romano. E aí, os cristãos que eram perseguidos passam agora a perseguir os que não seguem, né, essa religião. Galera, fechamos mais uma correção. Obrigada por participar de mais uma viagem na história. Um abraço e até a próxima.